Fala meus queridos, fala minhas queridas, vocês sabiam que o Brasil já quase foi invadido pelos Estados Unidos? Não? Então bora que eu vou contar essa história pra vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Já se inscreveram? Deixaram aquele likezinho maroto? Então, vem de história. Zombie Apocalypse. Em dezembro de 1992, logo após o impeachment de Fernando Collor de Mello, o Brasil passa a ser governado por Itamar Franco, que era o então vice-presidente de Collor. Já em meados de janeiro de 1993, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Bill Clinton, assume o poder do país, levando consigo seu vice-presidente, Al Gore. Político de esquerda que era conhecido por ser um ambientalista fanático, diga-se de passagem. Ele que ostentava a frase, abre aspas, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós, fecha aspas. E assim que ele assume de vez a vice-presidência dos Estados Unidos, Al Gore inicia um movimento na ONU. E conseguindo o apoio de vários governos europeus, começam a pressionar Itamar Franco para demarcar e homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, que está localizada no nordeste do estado de Roraima, próximo da fronteira com a Guiana. Essa é uma área rica em pedras preciosas e é onde está localizada a maior reserva de nióbio do mundo. Devido a essa riqueza, grandes números de ONGs estrangeiras são atraídas para a região. Porém, o principal interesse na homologação da reserva era de que, com tal homologação, o governo brasileiro estaria abrindo uma espécie de chancela, indicando de que naquela área havia uma suposta nação indígena, assim facilitando a declaração daquela área de fronteira como independente do Brasil, tornando-se assim o primeiro país indígena do mundo, facilitando a negociação das riquezas do subsolo. Então, no dia 8 de setembro de 1993, um piloto de avião comercial havia acabado de chegar no município de Uiramutã, trazendo consigo turistas que ele tinha levado nas cachoeiras daquela região próximo da fronteira com a Guiana. Mas logo os populares ficaram alarmados e bem agitados, pois o piloto que acabara de chegar disse que ao sobrevoar a fronteira, viu do lado guianês um grande acampamento militar, próximo às margens do rio Maú, que é a fronteira natural entre os dois países. De imediato, um sargento da força policial da cidade comunica o ocorrido ao comando do 3º Pelotão Especial de Fronteira, que fica localizado em Pacaraima, também em Roraima, mas na fronteira com a Venezuela. Paralelamente a isso, a embaixada brasileira sediada em Georgetown, capital da Guiana, avisa ao governo brasileiro de que 2 grandes navios de guerra, um americano e um britânico, haviam atracado no porto da cidade e que grandes helicópteros de transporte de tropas estavam se deslocando constantemente para o continente, sem que fosse possível identificar para onde e qual real motivo. Já no dia seguinte, um capitão de infantaria do exército daquele pelotão de fronteira fez um sobrevoo por aquela região, podendo constatar que realmente não se tratava de militares da Guiana. Pelo número de barracas e de bandeiras hasteadas, ele pôde calcular um número aproximado de 600 militares americanos e britânicos. Também pôde flagrar um C-130 com bandeiras americanas pousando em uma pista rústica, trazendo mais soldados para aquela região. No mesmo dia, moradores de Uiramutã avistaram a mesma aeronave sobrevoando do lado brasileiro da fronteira por 2 vezes. A situação era potencialmente grave, então o oficial comunica imediatamente o comando do exército em Brasília, que determina que um destacamento de forças especiais se deslocassem para a região para uma missão de reconhecimento especial.
As tropas, operando em sigilo na fronteira no lado brasileiro, fazem o reconhecimento das tropas estrangeiras que estavam no outro lado do rio Maú. Fizeram a contabilização de número de soldados, peças de artilharia, helicópteros e confirmaram que se tratava de uma tropa com características expedicionárias que pareciam estar de prontidão, apenas aguardando ordens para agirem. Foi quando caboclos brasileiros que viviam na região próximo às margens do rio Maú avisam as forças especiais que viram militares estrangeiros do lado brasileiro da fronteira. Isso era mais um indício de que uma possível invasão era iminente, já que antes de uma invasão, as forças especiais sempre realizam uma pré-operação de reconhecimento do terreno. De imediato, se inicia um patrulhamento das forças especiais brasileiras para tentar capturar e eliminar as forças especiais estrangeiras, caso encontradas em flagrante invasão ao território brasileiro. E agora era chegada a hora, pois o Brasil estava prestes a ser invadido pelas forças estrangeiras. O comando das Forças Armadas imediatamente deflagram uma mega operação de dissuasão, que a princípio deveria aparentar com uma simples operação de destacamento para a imprensa e para evitar alardes. Essa operação foi denominada de Operação Surumú, que é o nome de uma corriqueira operação de destacamento do Exército, que se iniciou com uma demonstração clara de força. A Companhia de Precursores Paraquedistas foi lançada em sigilo na região para balizar o melhor local para o lançamento da brigada paraquedista, e puderam constatar que aquela tropa estrangeira possuíam apenas mísseis antiaéreos portáteis e de curto alcance, e aparentemente não havia aviões de caça na região. Então, as aeronaves C-130 Hércules e a C-115 Buffalo, escoltados por caças F-5 e Mirage 3 da Força Aérea Brasileira, lançam 850 infantes paraquedistas na região de Uramutã, fora do alcance dos mísseis antiaéreos americanos. Os paraquedistas já em solo procuram os melhores lugares para posicionar e cavar suas trincheiras, e logo montam suas metralhadoras e peças de morteiro no alto das cotas. Precursores e forças especiais identificam que o assalto aeroterrestre em Uramutã fizeram com que as tropas estrangeiras tomassem uma posição defensiva no terreno. Agora estavam frente a frente, separados apenas pelo rio Maú, 600 soldados de infantaria americanos e britânicos, frente a 850 paraquedistas brasileiros. Já no lado guianês, pequenos grupos de precursores, comando e forças especiais brasileiras já operavam em sigilo em missão de reconhecimento especial do terreno. Enquanto isso, forças especiais americanas faziam o mesmo do nosso lado da fronteira. Enquanto caças AMX e Tucanos sobrevoam a região prontos para realizarem ataques ao solo em apoio aos paraquedistas brasileiros. Enquanto isso, a aviação do Exército e a Força Aérea faziam de tudo para transportar para a região o maior número de soldados da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel e das Brigadas de Infantaria de Selva da região amazônica. Ao ponto do pequeno aeroporto de Uramutã não conseguir suportar o número de aeronaves que pousavam com soldados e depois decolavam para buscar mais tropas, assim reforçando o fronte de batalha e aumentando o número de soldados brasileiros para 5.000 soldados, enquanto a FAB fazia uma zona de exclusão aérea com seus caças na região, proibindo assim todos os voos civis.
Diante de tamanha afronta, o presidente Itamar Franco não homologou a reserva indígena, coisa que só aconteceu anos depois, em outro contexto internacional, já no governo Lula. Diante de tamanha demonstração de força das Forças Armadas Brasileiras, Al Gore entendeu que uma tentativa de tomada da reserva não se daria sem uma terrível batalha, que resultaria na perda de muitos soldados americanos, e acarretando assim uma espécie de nova guerra do Vietnã. E aí galerinha, gostaram do vídeo? Se gostaram, comenta aí, deixe seu like se você não tiver dado like ainda e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto meus queridos, fui!